Olá, estamos aqui em mais um Adipcast. Estamos felizes por receber você na nossa audiência. Hoje estamos aqui para trazer um assunto muito interessante para você que nos assiste, a suficiência de Cristo. E para trazer, compartilhar e comentar sobre esse assunto, estamos com o nosso amigo, irmão, evangelista Anderson Pinheiro. E você que está nos assistindo, já curte, compartilha, comenta nesse vídeo, manda suas perguntas, que na medida do possível nós vamos respondendo. Irmão Anderson, se apresente para as pessoas aí. A paz do Senhor, pastor Isaac, a todos os nossos irmãos que participam desse podcast, tá? Fortemente, curta, compartilha aí, tá bom? Ativa o sininho. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com o pastor Isaac para falar de um assunto tão relevante acerca do reino de Deus, da palavra de Deus. E nós vamos discorrer esse assunto juntos aqui e vai ser edificante para as nossas vidas, pastor. Glória a Deus. Você que nos assiste, talvez você tenha algumas dúvidas, algumas coisas que faltam em relação a esse assunto, a suficiência de Cristo. Então hoje você vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso, de compartilhar, de perguntar, de estar passando esse conteúdo para outras pessoas que você sabe que precisam conhecer um pouco mais. Então, como nós comentamos, vamos compartilhar hoje, irmão Anderson, sobre a suficiência de Cristo. O quanto Cristo ele é suficiente na vida do homem. Primeiro vamos trazer a definição do que significa a palavra suficiência. A palavra suficiência significa aquilo que é bastante, que é realmente suficiente, adequado, que não precisa de mais nada, que é completo, que é pleno. Então isso é Cristo na vida do ser humano. Ele é suficiente. Agora esse é um contexto global. Agora existe um contexto teológico, irmão Anderson, para a palavra suficiência. É isso mesmo, pastor Isaac, no contexto global, né? E no contexto teológico, pastor, na suficiência de Cristo, é que Cristo é suficiente exatamente em todas as áreas da nossa vida, em todas as necessidades do ser humano, seja na área espiritual, seja na área física, seja na área emocional. Ele é completude para tudo na nossa vida e não necessita de nenhuma outra fonte. Quando a gente prova isso, a gente, a partir desse princípio e provar isso na nossa vida, a gente começa a entender essa suficiência na nossa vida. Então quer dizer que não existe um momento em que eu vou estar sem saída, se eu estiver com Cristo. Sempre vai ter uma saída. Com Cristo sempre tem uma saída. Ele é aquela luz no fundo do túnel, né, pastor? Isso é maravilhoso. Então isso é a suficiência de Cristo. Para a gente começar a entender. É essa porta onde não tem porta. É a luz em meio às trevas. Só para a gente começar a entender, é mais ou menos isso aí. Exatamente. É muito mais que isso, né? É muito mais que isso. Se a gente for olhar a luz da Bíblia, logo lá no início, né, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus estava criando tudo. Aí lá vai João, o apóstolo, confirmar em João capítulo 1, versículo 3, e vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, se ele criou tudo, ele está sob o domínio de tudo. A completude está na mão dele, está na mão de Cristo. Então, em João capítulo 1 ainda, o mesmo João está falando acerca de Cristo, dizendo que ele estava no início com o Pai. E o verbo se fez carne, se manifestou, provou da nossa vida humana e nessa prova, nesse caminhar, ele provou todas as atitudes, sentimento, emoção, necessidades físicas e espirituais e ele veio, provou e ele sabe como cumprir cada demanda do ser humano, pastor. Então entendemos aí, segundo o que você está nos dizendo, que Jesus, quando ele veio, ele experimentou a forma humana e tudo que sentimos hoje, ele sabe perfeitamente como é, porque ele também sentiu. Então, para conseguir ser suficiente em nós, ele se fez homem. É isso. Exatamente. Ele experimentou as necessidades físicas, espirituais, materiais, emocionais. Então, hoje, tudo que eu sinto, Jesus conhece bem. Perfeito, pastor. Exatamente. Tudo que o ser humano passar, em qualquer área da vida,
Cristo passou. Que maravilhoso. Cristo sabe. Isso é muito bom, porque às vezes algumas pessoas pensam, estou passando por uma situação que o médico disse que o meu problema é depressivo e que eu vou tomar remédio calmante para o resto da vida. Então quer dizer, se eu tiver com Cristo, o diagnóstico médico pode ser interrompido. Com certeza, pastor. É Lucas 1,37, né? Porque para Deus nada é impossível. E não existe uma causa que ele não conheça. Tanto que o sábio Salomão diz que não tem nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque ele criou. Então todas as coisas estão sob o domínio dele. Aliás, ele disse lá em Mateus 28:18, todo poder é me dado no céu e na terra, sobre toda e qualquer tipo de situação que o ser humano possa passar na sua vida. Então isso é maravilhoso, irmão Anderson, porque eu vejo que tem pessoas que se vê presa. Talvez você que está nos assistindo esteja numa situação dessa. Você diz, mas eu me sinto preso, nada na minha vida dá certo, eu não consigo resolver nada na minha vida. Então entendemos mediante essa palavra que Cristo é suficiente também para aqueles que estão aprisionados. Aprisionados em amarras espirituais, que não conseguem ter uma vida feliz. Exatamente, pastor. Se a gente for olhar ao contexto bíblico, né, aqui norteia a nossa vida, é a palavra dele, que ele deixou o norteio para nós, para quem quer viver essa suficiência e entender, está aqui na nossa mão, a palavra de Deus. E se a gente ler lá no livro do Êxodo, lá no começo, lá, quando Israel estava subjugado por Faraó, estava uma pressão sobre eles não sabiam o que fazer. E a Bíblia diz o quê? Eles clamaram ao Senhor. Então, eles estavam presos, eles eram escravos. Eram escravos, para eles não tinha outra saída. Eles literalmente serviam. Literalmente para eles estavam aprisionados, não até uma prisão como hoje, uma prisão livre, né? Mas, irmão Anderson, é uma coisa interessante, porque uma pessoa aprisionada, ela vira chacota daquele que está aprisionando ela. Ela vira motivo de zombaria para aquela pessoa, para aquele carrasco? Com certeza, porque aquele carrasco se vê no domínio, né? Então ele falou, eu tenho o domínio da situação, então para ele toda e qualquer ação daquela pessoa é motivo de chacota para ele. Então a gente aprende que Cristo como suficiente para libertar, quando ele chega, ele quebra o jugo do carrasco e aquela pessoa se torna livre. Exatamente. É aquela palavra que Deus falou, Moisés tem um encontro com Deus ali na sarça, no Monte Sinai, e Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo. Ou seja, quando alguém clama, Deus ouve. Então eu entendo assim que numa prisão, quando alguém está preso, o prisioneiro fica à mercê desse carrasco. E o carrasco é muito forte. Geralmente, aquele opressor costuma ser muito mais forte do que o oprimido. Então, uma pessoa que está cativa, uma pessoa que precisa de liberdade, ela não consegue a liberdade porque ela é muito mais fraca do que o opressor. Então, eu imagino que para libertar essa pessoa, tem que vir um mais forte do que aquele que está aprisionando ela. Exatamente. É a mensagem que Deus falou. O Moisés falou assim, mas o que eu falo? Como que eu vou falar com esse povo para ele sair de lá? O faraó é forte, tem grandes soldados. Fala com o eu sou, que sou, enviou a voz. Ou seja, o Deus libertador é muito maior do que qualquer inimigo, do que qualquer opressão que o ser humano esteja passando. E quando ele chega, o opressor tem que ir embora. Exatamente. E o contexto que Cristo diz na sua palavra, né, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é aquele valente maior que veio, tomou a casa, agora aqui você não tem mais domínio não. Agora sob nova direção. Quando o inimigo chega na porta da casa, está escrito lá, sob nova direção. Exatamente. Agora já não é mais o domínio do inimigo, agora é o domínio de Cristo. Exatamente. A gente ouve muito uma palavra na igreja, e algumas pessoas ainda ficam um pouco confusas sobre a palavra redenção. E você poderia comentar um pouco sobre esse fato de Cristo ser suficiente na redenção? Sim, pastor. Sobre a redenção, né, Cristo, ele pagou o preço, né? Ele pagou o preço do resgate da nossa alma, né? Ele, na verdade, não precisava fazer isso, mas ele fez justamente, é o que nós acabamos de conversar, estávamos sendo oprimidos e nós não tínhamos força para sair dessa opressão. Aí vem alguém maior, alguém mais poderoso, com mais domínio, para nos libertar dessa prisão, chamada pecado.
que afasta o homem de Deus, que o homem, na verdade, nunca vai ter acesso à vida eterna sem um conhecimento. Por quê? Porque não conhece as Escrituras, está longe da vida eterna, não conhece a vida eterna. Aí vem Cristo como suficiente, como redentor da nossa vida, que pagou o preço. E ele disse, porque não tem outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo quer chegar no Pai. Todo mundo quer ir para o céu. Mas para a redenção, para esse resgate, a libertação da prisão que o ser humano tem, é só através de Cristo. E todo ser humano, ele está preso? Todo ser humano, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quer dizer que todo ser humano, ele tem um preço impagável mediante a visão humana que prende ele ali, que é o pecado. Exatamente. Todo ser humano, sem exceção de nenhum, como nós acabamos de citar, foi todos, sem exceção de nenhum, e só tem uma saída: Cristo. Glória a Deus. Então entendemos assim que alguém diz, mas como pode? Eu não fiz dívida nenhuma, como eu posso? Nós entendemos que o primeiro homem, o primeiro Adão, ele foi criado por Deus, perfeito, e falhou. Então como que o pecado vai sair do mundo se o primeiro Adão foi feito por Deus e todos que nascem do próprio homem? Teria que ser criado um outro Adão para enviar o mundo não pecar e vencer o pecado. Então, esse é o motivo pelo qual Deus enviou o Espírito Santo no ventre de Maria, ela gera o menino e nasce. Jesus 100% homem, 100% Deus, e ele vence o pecado, vence a morte, e hoje ele transmite a redenção a todo aquele que aceita ele como Salvador, não é assim? É verdade. Aí, para você que está nos assistindo, que às vezes vai numa igreja evangélica e fala assim, por que eu tenho que aceitar esse Jesus? É por esse motivo. Porque ele morreu por você para te redimir, para pagar um preço que você sozinho não consegue pagar, para te ajudar a vencer o pecado. Isso é muito interessante, né, irmão Anderson? Porque nós também outrora éramos essas pessoas que não tínhamos conhecimento de Deus, não tínhamos conhecimento da verdade. Para você que está nos assistindo, que está achando interessante esse bate-papo, esse podcast, conhecido como Adcast, você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha interessante conhecer esse conteúdo. Compartilha, comenta aí nas redes sociais, compartilha esse conteúdo, curte aí, fortalece o nosso trabalho para que mais vidas venham ser alcançadas por esta palavra. Continuando sobre esse tema, a suficiência de Cristo. Cristo sendo suficiente em nossas vidas para libertar, para redimir o homem. Vamos para mais um ponto em que Cristo, ele é suficiente na nossa vida, porque lá diz em 1 Timóteo 3, 2 e 5, que ele é o mediador. Ele é um mediador. O que é um mediador? O que um mediador faz, irmão Anderson? Um mediador, pastor, ele serve para intermediar numa conversa, por exemplo. Estamos no Brasil e queremos falar lá nos Estados Unidos. Tem um mediador que conversa, que vai falar na sua tradução. É Jesus que é o caminho, que é a ponte, que nos leva até Deus. A Bíblia diz que ele intercede por nós diante do Pai. Então, é por isso que ele é o único caminho. É por isso que ele é suficiente para essa conversa com Deus. O preço que ele pagou lá na cruz do Calvário deu o direito do véu ser rasgado, aonde nem o ser humano tinha direito de falar com Deus. Cristo vem, paga o preço, ele rasga o véu e agora nós temos acesso com o Pai. Por quê? Porque ele mediou entre nós e Deus. Éramos inimigos de Deus e agora somos amigos de Deus. Glória a Deus. Então quer dizer que antes de eu conhecer Jesus, eu não tinha acesso a Deus. Antes de conhecer Jesus, nós não tínhamos acesso a Deus. Todos precisam de Jesus, tanto que Paulo escreve aí em Colossenses 1,13, que ele nos resgatou do domínio das trevas. Éramos dominados, ou seja, éramos aquele Barrabás lá, que liberta Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás, soltou nós. Era nós e estamos livres hoje por causa da condenação. Isaías 53, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, nossas enfermidades, e por isso deu-nos o direito de ter acesso com o Pai. Nós éramos um
presidiário no corredor da morte. Exatamente. Estávamos indo para a morte eterna e Jesus vai lá e nos resgata, e nos traz de volta e nos faz enxergar uma realidade que não enxergávamos antes. É muito interessante esse assunto sobre mediação, porque realmente nós não tínhamos nem uma forma de falar com Deus. Aí hoje você vê várias pessoas se dobrando diante de uma imagem e seguindo tantos outros meios, acreditando que vai falar com Deus, sendo que é tão simples. Jesus já é suficiente para me levar até o trono da graça de Deus. Jesus é suficiente para me levar até Deus. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu dobro meu joelho e falo com Ele, Ele leva todas as minhas causas diante do Pai, e não como um juiz de acusação, como um promotor, mas sim como um advogado. Porque quando nós somos sinceros com Deus, Ele leva nossas causas ao Pai e fala: Pai, eu morri por Ele, está aqui a causa dele. Porque nós vimos antes que Ele nos conhece, por dentro e por fora. Ele conhece todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, emoções, sentimentos. Então, essa suficiência de Cristo, Ele é muito lindo porque só tem Ele como mediador. Mas é interessante porque algumas pessoas dizem que Maria, por ser mãe dele, também media entre Deus e os homens. Isso é verdade? Essa não é uma verdade. Maria foi uma mulher de fato santa, tanto que foi escolhida pelo próprio Deus a dedo, né? Foi uma mulher agraciada por Deus. Só que não foi dado a ela esse direito e nem esse poder de mediar entre os homens e Deus, né? Essa é uma crença que acaba sendo vã por não conhecer a suficiência de Cristo. Por não conhecer a suficiência. Quando a gente conhece que Cristo é suficiente e que a palavra dele diz que ele é o único mediador, não existe outro fora dele, a gente passa a entender que nenhum outro santo, nada e nem ninguém pode interceder por nós, pode nos ajudar em alguma causa, tanto que alguém pode fazer uma prova, né? No momento de dor e de aflição. Quantos já provaram, por exemplo, uma dessas imagens estendendo as mãos para ajudar? Mas o profeta Isaías falou que o próprio Deus dando um recado para nós: a minha mão não está encolhida. Eu toco, eu ando, eu falo, eu faço, porque realmente Ele é suficiente. Ele é suficiente. E hoje nós vemos, irmãos, que tem muitas religiões que acreditam estar tendo acesso a Deus. Inclusive, algumas pessoas dizem assim: todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Realmente todo caminho leva a Deus? Ou só existe um caminho que leva a Deus? Estamos falando de suficiência de Cristo. Exatamente. Nós até fizemos a citação no resgate, João 14,6. Só tem um caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Na verdade, esse fato de inúmeras religiões, inúmeras crenças, é porque o homem foi criado por Deus e ele tem essa necessidade espiritual. E quando o homem entende essa suficiência em Cristo para a sua vida espiritual, ele vai encontrar uma completude que ele nunca provou na vida dele. Tanto que quando ele vai, você que está me ouvindo aí, você vai entrar dentro de uma igreja, você vai sentar e você vai provar isso. Puxa, como que ele sabe da minha vida? Quem foi que contou para ele? Ninguém contou. É o dono da vida que conhece a sua vida, que sabe de tudo, e você vai entender que não tem outro caminho, você não precisa de outra fonte de inspiração ou espiritual para você chegar até a Deus. É Cristo, é o único. Então, nós entendemos ali que em Cristo nós temos uma plenitude. E conversando, eu lembro quando eu não tinha Jesus ainda na minha vida, eu chegava das festas mundanas e eu deitava para dormir, eu sentia um vazio imenso dentro de mim. Até então eu não sabia que esse vazio estava na minha alma, no meu espírito, eu não sabia. E eu dormia e dizia que no dia seguinte eu não voltaria mais para aquelas festas. Mas eu não conhecia Jesus. Eu não sabia que Jesus era suficiente para preencher todo o meu vazio, que Jesus seria pleno na minha vida. E no dia seguinte eu voltava lá e estava participando das mesmas coisas. Até o dia que eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu experimentei essa plenitude. Então você que está nos assistindo, você também pode experimentar essa plenitude. Talvez você está passando por uma situação que você não consegue lidar. Você já tentou muitas vezes, de várias formas,
mas você sozinho não consegue. Experimente a plenitude de Cristo. Aceite a Ele. Comece a servir a Ele. E você vai experimentar essa alegria, essa paz que só tem em Cristo. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, tudo começa em Cristo. Se você quer começar bem, tem que começar com Cristo, né, Montes? Exatamente, pastor. E esse é um fator relevante que o senhor acabou de dizer. Como que a gente acredita nisso? Que ele é suficiente. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Para saber essa suficiência, tem que experimentar. Talvez alguém fale assim: eu ouço tanto falar, mas eu não sei, eu não vou porque eu não acredito. Experimenta. Exatamente. Experimenta. Aí depois a sua fala vai ser essa, a mesma minha, a mesma do pastor e todos quantos se renderam a Cristo. Por que eu não vim antes? Porque eu não vim antes. Eu nunca imaginei que fosse assim. Exatamente. Eu dizia: eu não quero saber desse negócio de crente não. Esse negócio de crente não é para mim. Até eu conhecer a suficiência de Cristo. Quando a alegria dele penetrou a minha alma, me preencheu por completo, aí eu disse essa palavra, irmãos. Porque eu não vim antes. Eu deveria ter vindo antes. Foi tão maravilhoso. Por que eu sofri tanto tempo no mundo sem Jesus? Não estamos dizendo que viver com Jesus não tem dificuldades, não tem lutas. Só que diferente de quando estávamos no mundo, agora nós temos um amigo que é pleno. Exato. A amizade de Cristo, ela é plena. Estamos falando de suficiência de Cristo. A amizade dele é suficiente. É verdade, pastor. E tem um fator aí que todos nós passamos por ele, pastor. Todos nós, sem exceção de nenhum, que hoje servimos a Deus e entendemos essa suficiência na nossa vida, essa plenitude. Como o senhor acabou de citar aqui, nós temos dificuldade? Temos. Mas nós temos alguém que passa com a gente todas as necessidades. Amigo fiel, né? Amigo fiel, Jesus Cristo. E os nossos irmãos que estão nos ouvindo, você que está participando aí, com a gente dessa live, preciso entender uma coisa, que o apóstolo Paulo deu um conselho. Em 2 Coríntios 10, 5, diz assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quantos conselhos, pastor? Quantas vozes a gente não ouve? Não vai para a igreja, não. Muitas. Oh, mas você vai ficar você é bobo, vai levar dinheiro para o pastor. Né? A gente ouve muito isso quando a gente não conhece a suficiência de Cristo, né? Exatamente. E esses conselhos têm que ser destruídos, porque está se levantando contra o conhecimento. E essa liberdade para o ser humano vai vir através desse conhecimento. Quando a gente passa a conhecer Deus, quem de fato Ele é, a obra que Ele realiza e que Ele faz. Aí por isso a gente vai dizer aquela palavra: por que eu não vim antes? Por que eu não vim antes? Então, precisa se levar em consideração essa palavra. Toma cuidado com o que você está ouvindo, os conselhos que você recebe. E tem conselhos que não é para a vida. E quando você entender... Tem conselhos que é para a morte, né? É para a morte. Porque nem todo mundo que senta na nossa mesa é nosso amigo, Exatamente. Não é verdade? Nem todo mundo quer o nosso bem, nem todo mundo. Mas o nosso amigo fiel quer. E é por isso que o conselho dele tem que ser destruído esses conselhos que afastam o homem de Deus. Isso é interessante, Montes, falando de amizade, a suficiência de Cristo como amigo. Ele é o nosso melhor amigo, porque vai ter momentos em que todo mundo vai fugir, vai sumir todo mundo. Dependendo da situação em que passarmos, todo mundo vai sumir. E vai ficar somente nós e Cristo. Exatamente. Ele é suficiente. Jesus falou para os seus discípulos: não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei meus amigos. E eu acho isso muito interessante, essa amizade que Jesus proporciona, porque as amizades do mundo que nós estamos acostumados enquanto eu fizer tudo de bom, a pessoa é meu amigo. Se eu pisar na bola com a pessoa, se eu falhar com ela deixa de ser meu amigo. Com Cristo, não. Cristo, ele provou essa suficiência dele como amigo, que Judas, que comia na sua mesa, que era o seu amigo íntimo, traiu ele. E no momento da traição, ele olha para Judas, no momento da traição, e diz: amigo, a que vieste? Até o último momento, ele sendo traído, sabendo que Judas era o traidor, investiu na amizade. Que amigo faz isso? Sabendo que está sendo traído, investir na amizade até o fim.
E quantas vezes Jesus faz isso conosco? Ele, mesmo sabendo que nós estamos falhando, ele investe nessa amizade. Isso prova a suficiência dele como amigo. Nenhum amigo humano faria o que Jesus fez por Judas. Nenhum amigo nosso faria o que ele fez por nós. Então isso mostra a suficiência dele como nosso amigo. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Sentir isso. É maravilhoso, pastor, porque todos nós já provamos do desejo de parar. Aquele período de não aguento mais. Dificuldade. Tá difícil para mim. E ele veio no caminho, se apresentou. O que vocês estão conversando aí? O que está acontecendo? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Exatamente. Querendo fugir de Jerusalém. Jesus, volta para lá. Eu tenho coisa boa para a vida de vocês. Aí a gente, lá na frente, a gente, puxa, que pensamento que foi esse que eu teve? E ele veio atrás de mim, enviou alguém, mandou a providência. Então ele é suficiente. Ele é até suficiente. No momento de parar. Até no momento de parar. Olha só. Até no momento de parar ele é suficiente. Quando estamos achando que está tudo acabado, eles disseram, agora acabou. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam pensando assim, acabou tudo. Ele morreu, não ressuscitou, acabou tudo. Todo o projeto de vida que nós tínhamos morreu e foi enterrado em um sepulcro e acabou. Aí o amigo verdadeiro, maravilhoso e fiel se apresenta, que é Jesus, e fala, não, vocês estão achando que acabou? Ainda não acabou, está só começando. Esse é o nosso amigo. Ele faz do fim virar começo. Olha que coisa linda. É lindo, É maravilhoso essa ação de Jesus. Ô, irmão, eu acho isso interessante também sobre a suficiência de Cristo quanto à provisão diária. Todo dia ele tem algo pra gente, um pão diário, digamos assim. Da mesma forma, pastor, que ele supriu a necessidade do povo de Israel quando estava no deserto. Ah, mas e a roupa? Como é que faz? Fica tranquilo, não vai gastar. 40 anos, a roupa não gastava. Ele mandava o maná, mandou as cordonizes, mandou o suprimento para o povo de Deus. E está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele tem o pão diário, a necessidade diária. Ele tem justamente o que nós precisamos. É aquele dia que a gente levanta de manhã, puxa, eu não sei o que fazer, a conta está assim. Dispensa está vazia, eu não tenho de onde tirar, não tenho recurso, eu tenho até vergonha de pedir para alguém. Aí ele surpreende, bate no portão, cheguei. Porque ele conhece a necessidade, ele conhece o coração, esse sentimento de vergonha de pedir para alguém ele também conhece. Ele diz, espera aí, o meu filho está precisando, eu vou levar lá. E é muito interessante isso, irmãos, esse pão diário, essa suficiência diária que Jesus vai suprindo, essa provisão diária, porque como você citou Israel no deserto, ele disse assim, eu vou dar o do dia. Eu vou dar o do dia. E às vezes nós somos um pouco ansiosos na posição de seres humanos e queremos o de amanhã. Eu quero guardar para amanhã, porque se não tiver amanhã? Peraí, eu estou vivendo o reino de Deus. Então quando eu vivo o reino de Deus é diferente. Eu não posso viver o amanhã. Ele diz, basta cada dia. Eu estou provendo hoje para que amanhã você espere em mim. Você crê que eu sou suficiente para prover amanhã. Então, às vezes, nós cometemos esse tipo de falha. Ficamos ansiosos dizendo, não, mas e se amanhã não tiver o pão para o meu filho? Se não tiver o leite para o meu filho? Deus está dizendo, eu sou suficiente hoje, eu sou suficiente amanhã, eu sou suficiente depois de amanhã. Exatamente. Todos os dias eu vou ser suficiente na sua vida. E essa suficiência de Cristo nos deixa deslumbrados, porque a cada ponto que nós conhecemos Cristo como suficiente em cada uma dessas áreas, nós ficamos ainda mais apaixonados, amamos ainda mais Ele pelo que Ele é. Ele é maravilhoso em nossa vida. E nós entendemos isso porque nós sentimos algo que não sentíamos lá atrás, que é a suficiência de Cristo na nossa paz interior. Na nossa paz interior. Exatamente, pastor. É por isso que o conselho de Deus é o quê? João 5,39. Examina a Escritura, porque ela testifica de mim, e cuidai nela até a vida eterna. Então, a minha preocupação é por eu não conhecer quem Ele é de fato, e o que Ele faz. E uma das maiores preocupações de quase todos é o quê? Mas e se eu aceitar Jesus hoje aqui nessa live? Eu tenho que mudar? Eu tenho que, a partir de eu ser diferente? Eu tenho que falar diferente? Não posso andar mais com ninguém? É uma preocupação vã essa.
Porque da mesma forma que ele supre a necessidade, ele cuida de tudo isso. Tudo isso o Espírito Santo entra e começa a trabalhar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Aí quando chega esses momentos de necessidade, eu apelo para a palavra. Puxa, mas está difícil. Eu ouvi lá no podcast que Jesus é suficiente, está faltando. Aí você abre lá em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então quer dizer que mesmo em meio a uma guerra, eu fico em paz. Mesmo, a gente é o único povo na Terra que está em guerra e vive em paz. E é interessante, Mônica, porque você falou assim, que quando você não conhece Cristo intimamente, você não tem essa paz. Aí eu lembro do fato de um personagem bíblico que é muito marcante, para mim, particularmente, que vim do mundo, que é Pedro. Pedro era um homem consanguíneo, temperamental, que queria resolver tudo no grito, na espada, mas ele não tinha uma intimidade com Cristo. E isso é interessante a gente ver, porque nem todos que estão andando com Cristo adquiriu um grau de intimidade com ele para ter paz em meio às lutas. Exatamente. Aí você vê as pessoas dentro da igreja, às vezes, desesperados, que sendo crente. Você fala, mas peraí, eu sou crente? Aí outro diz, mas você não é crente, por que você está tão desesperado assim? É porque está com Cristo, caminhando com Ele, mas não adquiriu esse grau de intimidade para entender que Cristo é suficiente para trazer paz em meio às tribulações. Exatamente. Aí você vê Pedro lá na frente, né? Qual que foi a posição de Pedro lá na frente quando as coisas ficam difíceis e ele vai para a prisão? Olha que situação. Dorme, descansa. E o interessante, o mesmo Pedro sanguíneo, pastor, que cortou a orelha de Jesus, Pedro, guarda essa espada. Aí Pedro agora se depara com uma situação que ele está orando, o Espírito Santo desce no cenáculo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aí começa uma chacota pro lado de fora, tão embriagado. Imagina Pedro com uma espada na mão agora. Matava todo mundo, né? Não, Pedro falou assim, calma, varões e irmãos, eu vou explicar o que está acontecendo. Ele já não estava mais em guerra, ele sentia uma paz interior. Já não sentia, não pesava para ele aquela afronta. Palavra já não feria ele emocionalmente, ele já não agia com a emoção. Agora ele está agindo com a razão, porque ele está sob o domínio de Deus. Olha aí, então ele foi dominado pelo Espírito Santo e Cristo passou a ser suficiente na vida de Pedro, na redenção, na libertação, na transformação, na paz interior, nas emoções dele. Olha só que coisa maravilhosa. Exatamente, pastor. E é só lendo as Escrituras que eu vou entender essa suficiência, pastor. Só lendo as Escrituras. Você que tem um exemplar bíblico de uma Bíblia na sua casa, comece a ler. A gente vai encontrar que Ele é a vida, que Ele é a porta, que Ele é a água, que Ele é o pão. Olha que maravilha. Toda necessidade está nele, pastor. Toda necessidade está em Cristo. Ele está pronto para suprir. A plenitude habita nele. Irmãos, e tem algum ser humano que tenha cometido algum erro, que fala assim, não, eles estão falando aí, mas para mim não tem jeito não. A minha situação é muito complicada, eu já tirei a vida de alguém, eu já menti para outras pessoas, eu já roubei a mão armada, eu já fiz muitas coisas terríveis e para mim não tem mais jeito não. Cristo pode ser suficiente para esse também? Pode, pastor. O apóstolo João deixou escrito lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, e a palavra dele foi essa assim, ó. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, que é suficiente, nos purifica de todo o pecado. Olha que maravilha. Então nós vemos na Bíblia isso acontecer. Então nós, se vamos lembrar alguns personagens bíblicos, vamos ver, Paulo era um assassino, matou um cristão proeminente da igreja primitiva ou da igreja do primeiro século, que foi Estevão, e Deus perdoou ele, transformou ele num grande missionário. Nós vemos Davi, um homem que cometeu um suicídio, um adultério, e Deus perdoa ele, e é o rei de Israel aclamado. Então não estamos dizendo que Deus está alegre com o pecado, mas Deus se compadece do pecador arrependido e perdoa ele sim. E é suficiente para fazer ele respirar de novo, quando ele está sendo enforcado por emoções, por sentimentos que jogam ele para baixo. Exatamente, pastor. É por isso que Isaías deixou escrito no capítulo 55, deixe o ímpio seu caminho e o pecador seus pecados, porque Deus vai se compadecer dele, né? E o importante para Cristo hoje, pastor, não é o que nós fizemos até aqui, é a decisão que a gente vai tomar daqui para frente. Se a gente olhar à luz da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 5, tem um homem por nome Enoque. A Bíblia diz que Enoque, com 75 anos de idade, gerou a Metusalém.
E a Bíblia não tem relato de 75 anos da vida dele, o que ele fez ou deixou de fazer. A vida pregressa não fala nada. Não fala nada. Aí a Bíblia cita assim: depois que Enoque gerou a Metusalém, Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que ele foi transladado, nem morreu. Deus tomou para si. O que ele fez, para Cristo não contou. Por quê? É o que Zacarias falou. Ele vai pegar os nossos pecados e vai jogar no profundo mar, em que nem ele mesmo se lembra. Aí o escritor diz: quem é como ti, ó Deus, que perdoa os pecados do seu povo e a rebelião do restante do seu povo, e estamos aqui. Eu acho interessante porque às vezes algumas pessoas pensam que é o pecado que define pessoas. Não, eu costumo dizer que a reação da pessoa após falhar vai dizer mais sobre ela do que os acertos dela. Exatamente. Porque tem que ser humilde o suficiente, como Davi. Nós vemos Davi na oração dele, e orando, e Deus sendo suficiente para levantar Davi de novo. Então eu acho isso muito lindo em Deus, essa ação de ser suficiente ao homem. Porque uma pessoa que geralmente quando ela falha, ela fica frustrada, e ela diz: acabou. Deus se apresenta para ela e fala: não acabou ainda. Eu sou suficiente para te perdoar e te colocar de pé de novo. E isso é maravilhoso. Então, talvez você que está nos assistindo conheça alguém que está passando por uma situação difícil, por um problema. Pede para ele se inscrever no nosso Adipcast. Pede para ele nos seguir aí, compartilhar nosso conteúdo. E nós vamos caminhando junto, levando o conteúdo para você e para outras pessoas. E assim o reino de Deus vai sendo disseminado aos povos, às nações. E Deus vai sendo glorificado na sua vida e na vida de outros. Ô irmão Anderson, nós vemos também que o cristão, ele passa por tribulações, não passa? Passa também. Passa por tribulações. E no momento dessas tribulações, como que nós vemos Cristo sendo suficiente nas tribulações? Ô pastor, esse é um fator interessante. Se a gente fosse analisar aqui, Cristo é o que passa mais tribulação. Por quê? Porque ele está conosco em todas. Então a gente olha para uma situação e eu não posso olhar com o olho físico aquela situação. Eu tenho que entender que de fato Deus está comigo naquele momento. E de fato, se eu falar com Ele, Ele está pronto para agir e para me tirar daquela situação. E haja vista que tem situações que a gente pega com a própria mão. Mas a graça dele é tão grande, tão poderosa, que ele livra, ele abre o caminho, ele tira a gente daquela situação para que a gente não venha perecer no caminho. E perder o que é de melhor, pastor: a vida eterna. Isso é muito interessante, porque tribulações todo ser humano vai passar. E quando vemos algumas pessoas passar por tribulações, a pessoa pensa, no momento da tribulação: eu não vou vencer, não vai dar. Porque é simples a gente imaginar a tribulação, é só imaginar alguém dentro de um avião que está passando por uma turbulência. O que a pessoa que está ali dentro pensa? Todo mundo: não vai, esse avião vai cair, eu vou morrer, eu não vou conseguir sobreviver. E aquela turbulência, por frações de segundos que seja, quem já voou de avião e passou por uma turbulência sabe do que eu estou falando, parece uma eternidade. E é assim a tribulação na vida do cristão. Parece um curto período de tempo, mas para ele que está passando, parece uma eternidade. Um dia parece uma semana parece um ano, e um ano parece 10 anos. Ele diz: meu Deus, a tribulação não acaba nunca. E isso é interessante, porque nós temos um senso de dimensão muito extenso quando é relacionado com coisas ruins, diferente das coisas boas. Se você for para um parque de diversão e brincar o dia inteiro, você nem vê a hora passar. Fala: nossa, mas já está na hora de ir embora. Então, e Deus, Ele nos dá força, nos dá graça e sabedoria para passarmos por esse momento de tribulação dessa forma. Exatamente. Quando nós menos esperamos, mas já chegou o fim. Oh, glória a Deus que chegou, mas não foi tão terrível. Por quê? Não é que não foi tão terrível. Cristo estava conosco filtrando isso. É interessante isso porque o apóstolo Paulo, passando por tribulações, Deus falou com ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. Aí Paulo já fala, depois que ele tem essa experiência com Deus, se deparar com a palavra dele, ele fala: ó, de boa vontade me gastarei. Eu me gastarei, de boa vontade me deixarei gastar por amor a vossas almas. Ou seja,
quando nós passamos por tribulações e sentimos a suficiência de Cristo, nós percebemos que podemos ir um pouco mais além. Nós podemos ir um pouco mais além. Exatamente, pastor. Foi o conselho, né, do apóstolo. Ele diz que Cristo não vai permitir uma tentação maior que nós possamos suportar. Eu não consigo. Se a provação está lá, a gente consegue. E um fato interessante que a palavra revela para nós é o revestimento de poder. É o Espírito Santo que foi dado à igreja. Após a ascensão de Cristo, Cristo foi glorificado, ele deixou outro consolador, o Espírito Santo, na mesma essência. Deus, como ele, o Pai, está conosco. E a gente olha à luz da Bíblia Sagrada, os discípulos acabam de apanhar, sai dando risada. Eu apanhei, nossa, por causa de Cristo, estou junto com ele. Então, aquilo produziu uma alegria na vida deles. Essa é a capacitação do Espírito na vida do crente, daquele que aceitou a Cristo, para permanecer firme diante de toda e qualquer tipo de adversidade. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então quer dizer que Deus dá uma capacidade para o cristão passar pela tribulação com ele. A suficiência dele envolve o crente a tal ponto que você citou que 2 discípulos, acredito que Paulo e Silas, estão sendo açoitados, presos, pés e mãos, e mesmo assim eles estão louvando a Deus. Exatamente, pastor. Olha a capacidade da plenitude de Deus na vida do homem, de levar o homem a passar por isso. Aí, às vezes, algumas pessoas não entendem, conhecem um cristão, ele passa por um momento de dificuldade e fala assim, nossa, esse irmão aí está sempre rindo. O que acontece com ele? Suficiência de Cristo na vida dele. Ele entendeu que Cristo é suficiente na vida dele. E Cristo também pode ser suficiente na sua vida. Você que nos assiste. Cristo quer ser suficiente na sua vida. Experimente Cristo. Deixa Ele penetrar o seu coração, envolver a sua alma, trabalhar na sua família. Deus quer fazer isso com você também. Quer fazer você sentir isso também. É só você dar lugar, é só você deixar. Deus quer fazer isso com você. Então nós entendemos, irmão Anderson, que Cristo ele é a fonte, a origem dessa plenitude. Toda essa plenitude que o homem precisa em todas as suas áreas vem de Cristo. Vem de Cristo, pastor. E a gente precisa entender que tem um fator na vida do ser humano que é o erro. Que toda vez que ele se apresenta, Cristo é suficiente para livrar a gente. Tanto que ele deixou um fruto na nossa vida, que é o domínio próprio. Que é o domínio sobre as nossas más ações, as nossas ímpias ações. Porque todo ser humano tem, o apóstolo Paulo chama lá aos irmãos de Efésios no capítulo 4, de o velho homem, as velhas atitudes, aquele velho gosto que tenta se apresentar. E a gente tem que entender que Cristo é suficiente para livrar a gente, para a gente não retroceder na caminhada, não voltar para trás. Cristo é suficiente literalmente em tudo, para a permanência na presença dele. Ele é suficiente na nossa vida. Aí alguns erram e acabam acreditando, não vou conseguir mais me levantar, não vou ser mais a mesma pessoa, nunca mais vou pregar do mesmo jeito, nunca mais minha esposa vai confiar em mim, nunca mais meus filhos vão acreditar em mim. É uma mentira, porque a Bíblia assegura que a glória da última casa é maior do que a da primeira. É maior. Cristo é suficiente para levantar a nossa postura, a nossa moral, a nossa vida, e que toda a sociedade olha para nós e diz, verdadeiramente ele mudou. Jesus foi suficiente na vida dele. Porque o nome de Deus é glorificado na vida de alguém. E isso é interessante, Montes, porque você disse assim que às vezes a pessoa pensa, e esse pensamento muitas das vezes vem do inimigo. O inimigo começa a usar pessoas para lançar palavras. E esse tipo de situação é preciso passar por um filtro. Todo ser humano ele tem que ter um filtro nos seus ouvidos. Filtrar o que está ouvindo. Quem está falando, o que está falando e para que está sendo falado. Quando eu filtro, eu passo por esses 3 filtros, o resultado disso eu vou analisar se serve para mim ou não. Depois dos 3 filtros, serviu para mim? Eu tenho um saquinho no meu lado direito que eu vou guardando tudo que é bom. Aí o que é ruim, eu jogo no saquinho que tem no lado esquerdo. Só que não tem fundo esse saco. Então eu jogo e deixo pelo caminho. Então eu acho isso interessante, porque realmente todos os dias essas vozes tentam envolver o ser humano. Então entendemos que Cristo, ele é suficiente.
ele é suficiente para salvar o homem, para pagar o preço pelo homem, para trazer paz, alegria, manter o homem no caminho, trazer o homem a viver tribulação, mas em paz. Então, essa suficiência de Cristo é necessária para todo ser humano. Há seres humanos que querem viver isso e há seres humanos que escolhem não viver isso. Né? Exatamente, pastor. Exatamente. E uma verdade, pastor, é que o adversário de nossas almas nunca vai parar de lançar esses pensamentos ruins, de lançar esses dardos inflamados. Mesmo depois que eu aceitar Jesus, ele vai continuar tentando? Mesmo depois que eu aceitar Jesus. Aí eu declarei guerra. Aí que ele vai tentar me tirar da presença. Por quê? Porque o caminho dele já está destinado ao lago de fogo. E ele quer arrastar o ser humano, tirar da presença de Deus. Ele começa a lançar esses dardos inflamados, começa a infiltrar com desânimo dentro do coração. Aí a suficiência de Cristo é tão grande que ele deixou escrito para nós o caminho. Qual que é o caminho? Usa o escudo da fé. Quando ele lançar o dardo inflamado, põe o escudo da fé na frente. Essa voz não é de Deus, não. Não aceito, não acato, não vou cair numa depressão, não vou cair numa ansiedade. É mentira o que está sendo falado, vou jogar fora e continuo com Cristo. Cristo é suficiente para mim. Glória a Deus. Nessa noite nós somos muito gratos por este programa, a Deepcast, você que nos acompanhou até aqui, que veio compartilhando. Você pode continuar curtindo, compartilhando em nossas redes sociais. Comenta aí, se você tiver alguma sugestão de algum tema, pode comentar que a gente vai estar trazendo aqui. Nós queremos agora agradecer para encerrar. Irmão Anderson, pode tecer os seus comentários e agradecimentos. Eu louvo a Deus, pastor, por esse momento especial na presença de Deus e falar de um assunto tão importante para a nossa vida, né? Que de fato a gente prova todos os dias e acredita nessa realidade que Cristo é o suficiente para nós, para a nossa vida, para a nossa família, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Para a gente é um motivo de muita alegria participar nesta noite com você que está conosco aí nos ouvindo, pastor Isaac. É sempre bom, pastor. Estamos à disposição do reino de Deus, servindo a Ele com alegria, pastor. Glória a Deus. Somos gratos por ter conosco aqui o nosso irmão evangelista Anderson. Ele é dirigente de uma igreja, ele está ali como pastor daquela igreja. E nós vemos que não estamos falando aqui de algo que é uma demagogia. Tanto eu como o irmão Anderson viemos do mundo e tudo que estamos falando para vocês é algo que nós vivemos todos os dias. Todos os dias nós vivenciamos todos esses pontos em que nós citamos. E eu posso garantir para você, Cristo é suficiente. Vamos continuar junto no Deepcast e vamos trazer muito mais conteúdo para vocês.